Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, pessoal do Crônica dos Umbrais. Eu não costumo falar sobre aquela noite, sobre o que eu passei. Meu nome não importa. Sou apenas um ufólogo, que nunca quis fama, apenas respostas. Mas o que aconteceu em Varginha em 1996, aquilo que todos debatem em livros e documentários, eu vivi uma parte que nunca contei. Principalmente que eu não queria ter sido preso e interrogado pelos militares na época. Tudo começou depois do temporal. O ar ainda cheirava a terra molhada e ozônio quando saí, perto da meia-noite. O céu estava estranhamente limpo para ter chovido tanto. Eu levava minha câmera e um gravador, movido por um rumor sobre algo caído na região rural. Na época já coletava relatos há anos, sempre cético, sempre procurando a prova definitiva. Estaciono meu Fusca num caminho de terra, perto de um bosque. A escuridão era quase total. Apenas a luz fraca das estrelas. Foi então que vi, não uma nave, não um disco prateado, mas uma luz azulada pulsante entre as árvores, silenciosa como um segredo. Curioso, não assustado. Aproximo-me com cuidado, sentindo o cabelo do braço arrepiar. O ar fica estático. O som noturno dos insetos desaparece completamente. É um silêncio que pesa, que entra nos ossos. Ajoelho-me para fotografar. Mas a câmera não funciona. O relógio digital pisca zeros. É quando sinto, não vejo, sinto uma presença atrás de mim. Me viro, e não há ninguém. Mas há uma porta, uma abertura, num clarão de luz que não ilumina o chão ao redor. E uma vontade súbita, não minha, de entrar. Meus pés se movem sozinhos. Não é medo, é uma resignação profunda, como se sempre soubesse que esse momento chegaria. O interior é branco, mas não ofusca. As paredes parecem respirar levemente. Não vejo seres imediatamente, mas sinto olhos sobre mim. São 3 figuras no canto. Não são como os descritos nas testemunhas da cidade. Essas são mais altas, com membros longos e cabeças alongadas. Uma elegância estranha e assustadora. Suas pupilas grandes, negras, me seguem. Não falam, mas suas vozes ecoam direto na mente. Não machucaremos você. Essas palavras ecoaram na minha mente. Mas eu senti as palavras. Eu não as ouvi. Sei, é bem difícil de explicar. E esse ser continuou e disse: apenas observe. Meu corpo flutua para uma mesa fria e suave. Não consigo gritar. Olho para cima e vejo meu próprio reflexo num teto brilhante. Pareço pequeno, frágil, um animal assustado. Os seres se aproximam. Um deles levanta uma mão com dedos finos e toca minha testa. E então ocorre uma inundação de imagens, sensações, planetas distantes, estrelas morrendo e nascendo. Civilizações antigas na Terra sendo observadas. Um sentimento de profunda solidão cósmica. É uma tristeza tão vasta que parece que vou me dissolver nela. Eles não são invasores. São coletores de memórias, guardiões de histórias. E a humanidade, com sua violência e beleza, é um de seus estudos mais dolorosos. Pergunto, sem falar, por que Varginha? Por que agora? A resposta vem como um entendimento imediato. O acidente foi real. Nossos irmãos menores morreram, mas você nos procurou. Somente aberta é uma porta, e portas abertas são convites. Não há dor, apenas uma fria e clara dissolução de todas as minhas certezas. O universo é maior, mais estranho e mais triste do que eu imaginava. Quando acordo, estou de volta ao bosque. O céu está começando a clarear no horizonte. Meu corpo está inteiro, mas minha mente está transbordando. O gravador, que antes não funcionava, está ligado. Ao pressionar play, ouço apenas estática e dentro dela, uma voz sussurrante que não é humana, repetindo uma sequência matemática que até hoje tento decifrar. Volto para casa, destruído e renascido. Jamais falei publicamente sobre isso. Continuo o meu trabalho como ufólogo, escrevendo artigos, analisando fotos, sempre com um sorriso cético em entrevistas. Mas toda noite, quando olho para o céu de Varginha, sinto aquela solidão compartilhada. Eles ainda estão lá, observando, e eu carrego um segredo que é grande demais para um homem só, que às vezes
A verdade não nos torna especial, apenas nos torna infinitamente mais solitários. A abdução real não foi sobre meu corpo ser levado, foi sobre minha certeza ser deixada para trás naquela sala branca e silenciosa onde 3 estrangeiros me mostraram o maior mistério. Não é se estamos sós, mas porque em um cosmos tão cheio ainda nos sentimos tão isolados. Os dias que se seguiram foram de uma estranha normalidade. Acordava, comia, trabalhava no meu pequeno escritório repleto de arquivos sobre avistamentos. Mas tudo havia ganhado uma segunda camada, uma textura invisível. As paredes pareciam menos sólidas, como se a qualquer momento pudessem se dissolver naquele branco silencioso. Meus sentidos estavam aguçados de maneira desconfortável. Conseguia ouvir o zumbido da rede elétrica, sentir o pulsar magnético da Terra, como se uma parte de mim ainda estivesse sintonizada com aquela frequência alienígena. A sequência matemática do gravador se tornou minha obsessão secreta. Anotei em cadernos e a projetei em gráficos para traduzir em padrões sonoros. Era bela e assustadora, uma equação que parecia descrever não física, mas tempo emocional, o sofrimento como uma constante universal, a solidão como uma força gravitacional. Comecei a notar padrões nos meus próprios arquivos. Casos que havia descartado como histeria coletiva agora faziam um sentido perverso. O fenômeno de Varginha não foi um acidente isolado, foi um ponto de coleta. Como um botânico que retorna ao mesmo campo em épocas diferentes, eles vinham aqui, os coletores, em ciclos de décadas, talvez séculos, colhendo amostras da nossa psique coletiva através de mentes abertas como a minha. Ufólogos, místicos, crianças, artistas, aqueles que olham para o céu não em busca de Deus, mas de respostas. Havia uma tristeza profunda nessa realização. Não éramos especiais, éramos um campo de estudo. Uma noite, cerca de 6 meses depois, a sequência matemática no meu gravador mudou. 2 novos símbolos apareceram no final do ruído branco. Eles se traduziram na minha mente não como números, mas como coordenadas. Uma data, um lugar, não em Varginha, mas em uma cidade próxima em 3 Corações. O convite era claro. A porta que eu havia aberto ainda estava entreaberta. A parte racional de mim, ufólogo cético, gritou para queimar a fita, esquecer tudo, enterrar a experiência como um trauma psicológico. Mas a parte que tinha sabido, que tinha sentido a vastidão daquela tristeza cósmica, essa parte não conseguia recusar. A curiosidade era um gancho no meu peito, puxando-me de volta. Fui na data indicada. Era um campo aberto, uma plantação de soja sob um céu sem lua. Desta vez, não havia medo, apenas uma resignação expectante. Eles vieram sem luzes dramáticas. Simplesmente estavam lá, 3 figuras elegantes e silenciosas na beira da plantação, como se tivessem saído da própria escuridão. A comunicação foi imediata, um derramamento de conceitos na mente. Você processou a informação? Sim. E entendeu a solidão. Não era uma pergunta, e sim uma confirmação. Um deles estendeu a mão. Em sua palma longa e pálida, flutuava uma pequena esfera de luz prateada, do tamanho de uma bola de gude, uma semente de memória. Senti, para o guardião. Para lembrar que observar não é não sentir, isolar-se não é estar seguro. Peguei a esfera. Ela era quente e fria ao mesmo tempo, e se dissolveu em minha pele, deixando apenas uma marca quase imperceptível, um pequeno círculo prateado, na base do meu polegar, como uma cicatriz de algo que nunca sangrou. O ciclo aqui se fecha por agora. Outro virá. Outra porta se abrirá. Você não nos chamará. Mas quando ouvirem o chamado de outra mente aberta, você saberá e guiará, para que não tenham medo. E então, a pergunta que sempre me fiz, finalmente se formou em meu pensamento e foi projetada para eles. Por quê? Por que fazer isso? Por que nos estudar assim? A onda de sentindo que voltou não tinha palavras, apenas imagens e sensações. Uma galáxia espiral, linda e isolada. Diversas formas de vida, brilhando como pontos de luz, se apagando uma após a outra. Guerras, catástrofes naturais, o simples esfriamento de estrelas. Eles não eram apenas coletores, eram arquivistas de uma solidão cósmica. Preservavam a memória de civilizações que desapareceriam, que já desapareceram. Nossa violência, nossa arte, nossa breve e intensa chama, tudo seria registrado. Porque para eles, a maior tragédia não era a morte, mas o esquecimento. Eles estavam sozinhos, tentando construir um arquivo de companhia, a partir dos ecos de outros que também estiveram sozinhos. Compreendi.
e naquele entendimento, minha própria solidão humana se fundiu à deles, tornando-se algo maior, quase sagrado. Eles se foram desaparecendo na noite não como um flash, mas como um suspiro do vento. Fiquei no campo, a cicatriz prateada formigando levemente. Hoje, continuo em Varginha. Meu trabalho não mudou, mas eu sim, pois ainda investigo os casos sim. Mas não busco mais a prova definitiva para o mundo. Em vez disso, busco os outros como eu, os que tiveram encontros reais e estão perdidos em seu próprio terror e confusão. Quando um relato me chega aos ouvidos, seja um fazendeiro, uma mãe, um jovem, com aquele tom particular de verdade e terror, sinto um calor suave na cicatriz do meu polegar. Vou até eles e escuto. Sempre antes de partir, digo a mesma coisa olhando nos seus olhos ainda assustados. Você não está louco. E não está sozinho. O que você sentiu, aquela solidão enorme, é real, mas ela não é sua, é de todos nós. E carregá-la é um fardo, mas também é uma lembrança. Uma lembrança de que no silêncio do universo, qualquer conexão, por mais breve, é um milagre. Não sei se são palavras minhas ou deles, fluindo através daquela porta que nunca se fechou completamente. Às vezes, nas noites mais claras, olho para a marca prateada e sinto um eco distante, uma tristeza antiga e gentil vinda das estrelas. E sorrio, com uma melancolia que não me corrói mais, mas me preenche. Eles estão lá, e nós estamos aqui, separados por abismos de espaço e biologia, mas conectados pelo mais frágil e resistente dos fios, a memória compartilhada de que estar vivo, em qualquer lugar do cosmos, é fundamentalmente um ato de profunda e comovente solidão. E talvez, só talvez, essa seja a verdadeira ponte entre mundos. A história que compartilhei não é um caso meramente ufológico. É um testemunho sobre a natureza da consciência e do isolamento. Durante anos, a ufologia buscou por naves, corpos, tecnologia, provas materiais inquestionáveis. O que encontrei, ou o que me encontrou, foi algo mais sutil e mais devastador. A prova de que o maior mistério não está lá fora, mas na própria experiência de estar vivo e consciente em um universo aparentemente indiferente. Nome meio inadequado, mas os chamo de coletores. Não vieram conquistar, colonizar ou sequer modificar nosso mundo. Eles são espectros científicos, movidos por uma nostalgia cósmica. Colecionam o que somos porque temem acima de tudo o vácuo do esquecimento. Nossa humanidade, em toda sua glória e horrível contradição, é um artefato precioso para eles. Uma prova de que a chama da consciência, mesmo breve e confusa, pode surgir na escuridão. Minha vida agora tem 2 propósitos. O público, continuar o trabalho meticuloso, desmistificando fraudes, analisando dados, mantendo os pés no chão da investigação racional. O privado, ser um ponto de ancoragem silencioso para aqueles que passaram pelo mesmo portal do espanto e do deslocamento. A cicatriz em meu polegar é meu farol e minha algema. Me lembra que servi e sirvo a um propósito maior que minha própria compreensão. Varginha, portanto, foi muito mais do que um incidente com criaturas. Foi um local de contato entre 2 solidões. A nossa, barulhenta, cheia de mitos e medos. E a deles, silenciosa, antiga e imensamente triste. Se há uma lição final a ser extraída desta experiência, é esta. Não olhe para o céu apenas buscando naves. Olhe buscando espelhos. A possibilidade de vida extraterrestre não se trata apenas de biologia ou tecnologia. Trata-se da possibilidade de que nossa condição, essa estranha mistura de amor, terror, criatividade e violência, possa ser, em algum lugar nas profundezas do espaço, compreendida. E ao ser compreendida por outro, talvez deixe de ser tão solitária. A verdadeira abdução nunca foi do meu corpo. Foi da minha certeza de que estávamos sós, não no mundo ou no espaço, mas apenas conosco mesmo. Temos essa solidão, pois sabemos que a morte e o nascimento são uma passagem solitária. E nesse vácuo deixado para trás, cresceu uma compaixão mais ampla, que se estende não apenas aos meus semelhantes, mas à própria ideia de vida consciente, em qualquer forma que ela assume. Continuarei meu trabalho em silêncio. A resposta para estamos sós, isso eu já tenho. Agora, vivo com a pergunta que me segue, e que é muito mais difícil. E agora que sabemos que não estamos, como vamos carregar esse conhecimento? A noite em Varginha nunca terminou para mim. Ela apenas se transformou em um crepúsculo perpétuo, onde sou ao mesmo tempo o observador, o observado, e a ponte frágil entre 2 mundos que nunca se tocarão, mas que através de mim e de outros como eu, aprenderam a se reconhecer,
no reflexo de sua própria solidão compartilhada. O arquivo continua, e eu, relutantemente grato e triste, sou uma de suas páginas. E também, agora, seu guardião. Gratidão a este canal por me dar a oportunidade de contar o meu relato. Se existirem outros, como eu, deixe seu comentário. Vou gostar de saber sua história. E obrigado a todos por me ouvirem até aqui. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.